Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez eu estou aqui para a gente lecionar e para passar uma aula bem tranquila para vocês aqui por essa plataforma. Ontem eu lecionei essa disciplina que daqui a pouquinho eu vou falar com alguns alunos e a maioria deles me pediu: professor, coloca lá no YouTube porque essa aula é bem interessante. Então eu vou fazer um apanhado das coisas mais interessantes que tem nessa aula, tá certo? E daqui a pouquinho estará disponível para vocês. Gente, a nossa aula de hoje vai ser pautada na psicopedagogia, tá? Então, de antemão, eu já falo para vocês que todo pedagogo ele tem que se interessar pela psicopedagogia. Por quê? Porque hoje em dia é muito interessante e extremamente importante o professor ele entender a mente e o comportamento do aluno. Então, no momento que você adentra a sala de aula, se você não entender a mente e nem o comportamento do aluno, você será mais um profissional medíocre que vai apenas ensinar, vai apenas passar um conteúdo para aquele aluno, tá? Então, devido a tal fato, hoje a nossa aula será de sala de aula como metodologia de aprendizagem. Sala de aula como metodologia de aprendizagem. Metodologia, gente, vem de método, né? Estudo de algum método, estudo de alguma funcionalidade no qual a gente quer passar. E a sala de aula, ela tem uma metodologia única relacionada aos seus alunos. Pode ser uma creche, pode ser o ensino infantil, bem como o ensino médio até a fase da faculdade. Tá? Então toda a sala de aula, no seu todo, no seu âmago, vai ter uma estrutura que para a psicologia infantil vai remeter o estado de conforto e um estado de casa, um estado familiar. Então, por exemplo, a aula de hoje é sala de aula com metodologia de aprendizagem. Então, por exemplo, turma, quando nós estamos em uma academia para nos exercitarmos, qual a metodologia, qual a psicologia aplicada naquele local? Você vai ter os aparelhos de academia, lógico, né? Você vai ter também fotos, né, de atores ou pinturas de homens fortes, musculosos, bem como mulheres também malhadas, né? Então, você vai ter um clima todo efetivado para que você tenha vontade de se exercitar. A sala de aula, da mesma maneira. A sala de aula ela é confortável para que o aluno ele possa aprender o conteúdo que o professor vai passar. Já na educação infantil é da mesma forma. Você vai levar os alunos para um local que é a sala de aula com uma metodologia para que a criança ela tenha um aprendizado prazeroso, ou seja, vai ser um ambiente familiar e um ambiente confortável. Então, esse ambiente familiar vai ser um ambiente em que a criança ela entre e veja figuras, desenhos, imagens familiares e confortáveis para ela, tá bom? Então, assim, extremamente confortáveis para elas. Então, assim, você vai ter uma situação no qual a criança ela vai entrar na sala de aula e já vai se identificar. Geralmente na pré-escola e no ensino infantil, você já identifica as crianças olhando as figuras, porque ela já se interessa naquelas figuras que elas estão olhando, tá? Então, a sala de aula como metodologia de aprendizagem, tá? Quando pensamos no processo de aprendizagem, a gente pensa logo em quem? Apenas no professor. Mas o processo de aprendizagem até chegar na sala de aula, como foco no aluno, passa por muita gente. Vai do porteiro da escola, tá? Vai do porteiro da escola até o professor e volta para o porteiro da escola. Ou seja, há toda uma preparação para que aquele aluno ele adentre a sala de aula já com a metodologia e a funcionalidade psicológica pautada para assistir a aula. O porteiro da escola, aquela pessoa que está na portaria aguardando as crianças, já chama as crianças pelo nome, dá um bom dia, bem caloroso, bem amável, né? Bem tranquilo para as crianças. E as crianças elas já entram num clima de tranquilidade, paz e bem familiar, tá certo? Então já sai, já entra na escola, perdão, já vai entrando, já vai para a sala de aula, aquela maneira amorosa,
da professora ou do professor falar com o aluno e pronto. Ele em sala de aula, ele vai ter aquele prazer de estudar, tá? Então, a sala de aula, ela não pode ser pautada em uma metodologia que a criança ela não tenha vontade de estudar. Tem que ser algo que chame a atenção dela, algo familiar e algo extremamente prazeroso. Coisas que vão haver no seu dia a dia. Porque a criança entregue em sala de aula, o grande contato de interação que ela tem é em casa, tá bom? E o segundo contato de interação que ela vai ter é em sala de aula. E é justamente isso que nós vamos conversar agora. A aprendizagem é um resultado de... Perdão, gente. A aprendizagem é um resultado de interações. A aprendizagem é um resultado de interações. Então, essas interações a criança vai ter ao longo da vida. E quando chega na fase de adolescente, na fase da adolescência, aquela criança, ela já vai ter todos os seus valores de aprendizagem formados. Todas aquelas interações primordiais já vão estar formadas quando ela chegar na idade entre 14, 15 e 16 anos, tá bom? Então, olha só, qual é a primeira interação que nós vamos ter? É uma das primeiras interações, na realidade é a primeira interação e a mais importante em sala de aula. Perdão, gente, é a primeira interação e a mais importante na mente da criança, que é a interação familiar. A interação familiar é uma interação extremamente importante, porque é o primórdio do contato da criança com outras pessoas. É o primórdio, é o primeiro contato da criança com outras pessoas. Então essa interação vão ser com outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? Geralmente o responsável. Quando eu falo responsável, gente, é pai, é mãe, é avô, é avó, é quem está interagindo com a criança no seio familiar, tá? E essa interação, ela vai trazer 3 grandes características para a criança. A primeira característica é a proteção. A segunda característica é a sobrevivência. E a terceira, a afetividade. A proteção, ela já é exercida no momento em que a criança ela começa a desenvolver o seu intelecto. Então, no momento que a criança ela começa a desenvolver o seu intelecto, ela já vai ativando o estado de quê? De proteção. Tá? Então aquela mãe, aquele pai, aquele responsável que está o tempo todo ali com a criança, ajudando-a nas tarefas diárias, a criança acaba tendo um sentido interativo de proteção. Segunda característica é o de sobrevivência. A criança, ela primeiramente conhece o meio em que ela está vivendo, seja aquele quarto que ela está interagindo, depois os outros cômodos da casa, depois a criança ela começa a andar, a ativar a sua parte motora e já conhece a frente da casa, o quintal e por aí ela vai desenvolvendo, tá? Ela ativa a interação de sobrevivência familiar. E por último é a afetividade. A afetividade ela vem de afeto, afeto do sinônimo carinho. Ou seja, a criança ela começa a adquirir um carinho, uma afetividade em relação às pessoas mais próximas que ela tem. E aí, isso ainda não se confunde com a interação escolar, tá? Com a interação escolar. A interação familiar, ele acaba sendo uma interação de desenvolvimento emocional e intelectual. A criança ela começa a trabalhar o seu emocional, bem como o seu intelectual. Ela não percebe isso, mas automaticamente a sua cognição já está sendo trabalhada. Por isso que muitas crianças, no seio familiar, quando ela tem afetividade e responsabilidade emocional dada pelo responsável, é uma criança que é entregue em sala de aula praticamente sem nenhum problema, está apta só a aprender, tá? Já uma criança, quando ela pula algumas fases de proteção, de sobrevivência e afetividade, principalmente a de afetividade, o que ocorre? A criança, às vezes, ela tem um laço
de desvio no seu comportamento das interações, tá certo? Então a interação familiar ela é extremamente importante para isso. A interação familiar ela vai trazer proteção, sobrevivência e afetividade. Isso tudo vai desenvolver o emocional e o intelectual da criança, tá? Passado dessa interação familiar, chega a fase em que a criança ela precisa estudar, ela precisa iniciar a sua fase educacional, tá bom? Precisa iniciar essa fase educacional. Então o que acontece? Essa fase educacional, ela parte para a interação escolar. E aqui que está um dos grandes pulos do gato dos professores, tá bom? E é o que eu vou explicar aqui para vocês. Vocês já aprenderam em aulas anteriores comigo sobre plano, planejamento e a metodologia no qual vai se aplicar nos planos de aula, tá certo? Então assim, você não vai ser um professor medíocre que vai apenas criar um plano, vai só adaptar um plano de aula já existente e lançar para as crianças. Não, você vai começar a desenvolver o emocional e o intelectual daquela criança. Vou explicar mais para frente, tá? A criança ela começa a ter uma empatia social. A sala de aula ela vai ser um segundo ambiente de interação que aquela criança vai ter, tá? Então, no momento em que você for preparar a sua ata, o seu planejamento, o seu planejamento anual, bimestral, semestral, ou planejamento diário ou semanal, o que você vai se adaptar? Você vai começar a adaptar não só para as questões, tá? Você não vai adaptar não só para as questões de trazer o entendimento para a criança sobre certos assuntos. Não, você vai começar a ativar na criança, na psicopedagogia, a questão da sua responsabilidade social. E como é que você vai começar a fazer isso? Já expliquei em aulas anteriores também. Como é que você vai fazer? Da seguinte forma. Lembra quando eu falei para vocês sobre um tema que era o fundo do mar? Pois é, esse tema fundo do mar, quando vocês começarem a desenvolver com a criança, você não vai só ensinar para a criança que no mar tem água, lógico, tem peixinhos, tem tubarão, tem baleia, tem a tartaruga. Você não vai só mostrar figuras da tartaruga, do tubarão, do peixinho, do mar. Não, você não vai só repassar essa informação para a criança, mas também você vai ativar a função social da criança, aquela percepção de coletividade, de interação social. E como é que vai ser que você vai passar isso? Justamente quando você utilizar o tema fundo do mar, você vai trazer junto com o fundo do mar a questão da preservação da natureza, de não jogar lixo no mar, de cuidar do peixinho, tá? De fazer a pesca para nossa alimentação, não só pesca esportiva, tá? Não se faz isso. Então você vai trabalhar na mente da criança toda essa concepção, a concepção social do mar, tá? A importância de preservar os nossos mares, rios e mangues, né? Vai depender do tema que você vai utilizar, tá certo? Então assim, a interação escolar, gente, é aquela segunda interação no qual a criança passa a interagir com terceiros, ou seja, com outras pessoas. Quem são essas pessoas que a criança ela vai interagir? Aí eu volto ao início da aula. Ela vai interagir com o porteiro, com a psicopedagoga, com a pedagoga ou pedagogo, tá bom? E principalmente com os amiguinhos, com os coleguinhas de sala de aula, é quem eles vão interagir, tá? Então essa interação, gente, vai trazer o pensamento de crianças o quê? Primeira coisa, a interação com o quê? Com adultos docentes. Segundo, com alunos e funcionários, tá? Então essa interação que nós vamos ter escolar. Primeira coisa que nós vamos trazer e a criança tem que ter em nosso planejamento. Primeira coisa, o assunto, o tema que nós vamos abordar, o tema, assunto é mais para frente, né? O tema que nós vamos abordar tem que trazer a empatia da criança para com você, para com o pedagogo. E como é feita essa empatia? Então você está dando aula sobre o fundo do mar.
você vai causar e vai trazer uma situação audiovisual para a criança que cause uma empatia naquela criança, que seja interessante, tá? E a criança ela vai começar a interagir com você, vai começar a gostar cada vez mais da sua metodologia de aula. Segundo, a coletividade infantil. A criança ela tem que entender que ela é um ser coletivo, tá? Que o ser humano é um ser coletivo e ele precisa dividir, precisa entregar, precisa esperar a sua vez para falar. E por último, a percepção de quem eu sou, tá? Então a interação escolar, ela serve justamente para essas três vertentes. A empatia social, que essa empatia social vai ser dentro da sala de aula, a coletividade, tá? A coletividade em relação aos outros coleguinhas e as pessoas da escola, e a percepção do quem eu sou, tá? Então aqui é quando a gente começa a colocar na criança o senso de responsabilidade social. Quem aquela criança é no mundo? Qual a percepção dela para o mundo? Gente, há uma pesquisa que fala justamente isso. A partir dos 15 aos 16 anos, nós já temos a nossa mente formada e adaptada para o que a gente quer na nossa vida. O que a gente vai ser, o que a gente vai se adaptar, qual a situação que nós vamos trazer, tá? Então, assim, nós somos responsáveis diretos para levar essa concepção para a criança, através da interação escolar, tá? Através da interação escolar. A interação escolar, ela não é menos importante, e ela vai preparar para a interação social da criança, para a interação infantil. Essa interação infantil, social da criança, é uma interação ainda primitiva, porque nós vamos prepará-los para a fase mais à frente, tá? Essa interação social com a criança é estritamente primitiva, porque ela ainda não tem concepção das coisas pautadas para o mundo. Ela tem apenas uma interação que acontece na escola, tá bom? Apenas uma interação que ocorre na escola. Então, é a terceira interação, o resultado bem empregado das duas primeiras. Essa é a interação social. Então, se eu emprego muito bem a interação familiar, a interação escolar, a criança ela vai começar a desenvolver uma interação social perfeita, tá? Uma interação social perfeita. E essa interação social, gente, ela tem uma suma importância, tá? Dentro da situação. Primeira coisa, nós vamos preparar as crianças para a vida. A função do professor, além de educar e ensinar e preparar cidadãos para o mundo, é o que? Preparar para a vida. Preparar cidadãos para o mundo, nada mais nada menos que é preparar para a vida. Segunda situação que nós vamos trazer é a responsabilidade social, consigo mesmo e com o outro. É o fato de quando você ensinar sobre a natureza, não ensinar apenas sobre a natureza, mas também ensinar sobre a preservação da natureza. Quando você for falar sobre o planeta Terra, não falar apenas do planeta Terra, mas falar também da sua preservação, que é de suma importância nesta fase infantil, tá? E aí, uma das coisas mais importantes também é a valorização da escola. Quantos adolescentes chegam na fase escolar e são desinteressados com a escola? Não veem objetivo de estar ali diariamente. O pedagogo ele vai ter que trabalhar isso na mente da criança diariamente, para que a criança ela saiba a importância dela estar ali na escola, tá? A gente começa adaptando com a criança, falando o seguinte: vamos para a escola brincar, vamos nos divertir, lá nós vamos aprender bastante. Então a palavra aprender, ou seja, o aprendizado em sala de aula, é a sua maior metodologia que nós vamos funcionar, mas vai ser pautado em quê? No seio familiar, bem como de maneira que traga conforto para a criança. A criança tem que se sentir confortável naquele lugar, tá? Então, primeira coisa que nós temos aqui é preparar para a vida, responsabilidade social e valorização da escola.
tá? Esses são os principais tópicos relacionados à interação social, certo? Nós temos um último tópico aqui, gente, que são as principais ações aplicadas em sala de aula. Quais são essas principais ações aplicadas em sala de aula? Eu vou falar aqui para vocês e nós vamos conversando. Antes de mais nada, o pedagogo ele tem que trabalhar com ações. O plano de aula nada mais nada menos que é uma ação, tá? É uma ação que você vai trabalhar, tá? Então o que acontece? Esta ação ela vai gerar algumas reações na sala de aula, algumas reações que as criancinhas irão trabalhar. Então, só resumindo o que nós já falamos sobre as interações, de extrema importância a sala de aula ter o aconchego para a criança poder aprender e se sentir num local familiar, tá bom? Isso é extremamente importante. Então, voltando para as principais ações aplicadas em sala de aula, nós temos a primeira coisa em que nós vamos entregar os pequeninos para a fase da adolescência, do pré-adolescente para a fase do adolescente, que é uma das fases mais críticas do ser humano, e é a fase em que o ser humano ele decide o que ele quer ser na vida, tá? Porque uma pessoa de 15, 16 a 18 anos decidida na vida é uma pessoa que vai sair lá na frente, tá? E isso é de extrema importância. Hoje, turma, nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura da desculpa, tá? É a cultura da desculpa. Você não pode se destacar em relação ao seu vizinho ou ao seu colega de sala de aula, porque senão você tem que se desculpar. Não, eu tive sorte. Sorte coisa nenhuma, você estudou, você batalhou por aquilo, você trabalhou para conseguir aquela situação, tá? Então, hoje nós temos a cultura muito da desculpa, né? De se desculpar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? E glória a Deus por isso, espero que eu seja ainda, eu estou lutando para isso. Então, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu não mereço dar desculpa para ninguém, tá? Se alguém me perguntar, cara, eu tive sorte, Deus me ajudou, né? Deus ajudou, mas eu tenho que fazer por mim antes também, tá? Então, assim, a gente não tem que dar desculpa para ninguém. Nós temos que formar cidadãos em que eles tenham a concepção para que eles possam ter a sua responsabilidade social, financeira, amorosa e familiar. Ele tem que ser responsável disso tudo. Hoje o que nós estamos vendo no dia a dia são os nossos jovens alcoólatras, baseando a sua vida em ganhar um salário mínimo, viver naquela mesmice e viver de festa em festa ou então só dentro de casa. Não tem mais a concepção de ganhar o mundo, tá? De ter uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade amorosa e uma responsabilidade financeira. Muitas das vezes, as nossas crianças, elas partem para a pré-adolescência e para a adolescência já tendo uma responsabilidade amorosa, amando uma outra pessoa de uma maneira platônica, que às vezes ocorre até alguns suicídios. Olha o absurdo que isso chega. E é uma fase de 15 até os 21 anos, até os 18 anos, que a pessoa ela tem que estar sentada com o bumbum na cadeira estudando. Ou se precisar trabalhar e estudar, tá? Porque a vida, gente, ela começa a partir dos 30 anos de idade. É a fase em que você vai curtir o que você trabalhou para trás. Agora, se eu cheguei na minha fase de 30 anos para frente e não produzir, eu vou ter que começar a produzir. Se eu chegar aos meus 40 anos e não produzir, eu vou ter que chegar a produzir. Se eu chegar aos meus 50 e para frente não produzir, eu vou ter que produzir. Porque não tem mais essa da gente ficar parado hoje em dia. O mundo ele é globalizado. O tempo ele não para, gente. A vida ela é assim, ó, num piscar de olhos. E aí você não tem tempo para perder com outras pessoas. Perca seu tempo, ou seja, entre parênteses, ganhe com você, tá? Ganhe com você. Isso é para qualquer idade. Você não deve desculpas à sociedade por ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer uma das suas áreas. Seja financeira, seja amorosa, seja o que for. Mas é bem melhor você ser sucedido em todas essas áreas. Dá certo, professor? Dá. Basta a gente ter concepção desde o início. Então, as principais ações aplicadas em sala de aula, primeira coisa, nós vamos
entregar para a sociedade crianças que se tornaram pré-adolescentes e adolescentes com o poder transformador social. Segundo ponto, é eliminar divisões sociais, tá? Isso é uma das coisas que a gente tem que bater na tecla sempre, e é algo que sempre nós vamos evoluir. Não existe divisões de classes sociais, nem divisões em relação à sexualidade. Não existe mais isso, gente. As pessoas têm que se respeitar entre si. O amor, ele tem que ser um amor responsável, tá? A interação tem que ser uma interação responsável. Tudo tem que ter uma responsabilidade. Terceiro, desembarganhar a questão da humanidade, ou seja, sempre tirar uma situação de outra para que você possa ajudar uma pessoa. Embarganhar é justamente isso. Letra D, conscientizar a humanidade. Nós temos que formar pessoas com a consciência humana, tá? Nós temos que entregar cidadãos ao mundo com uma consciência humana, ou seja, com uma consciência de humanidade. Nós temos que criar e temos que adaptar os nossos alunos a serem humanos, não só mecânicos, a serem humanos, a aprenderem a lidar com outros seres humanos, bem como a cuidar dos outros seres humanos, ter uma responsabilidade social em relação a isso. E por último, a apropriação do saber social, tá? O que quer dizer isso? Eu com 15, 16 anos, eu tenho que já entender o meu papel na sociedade. Se eu estou numa escola, é para quê? Para me tornar um profissional no futuro, para ter uma profissão. Mas se eu não quiser ter aquela profissão, se eu quiser ter apenas o ensino médio, eu posso empreender, gente. O empreendedorismo, ele traz também uma certa educação. Então é um viés, né? Você tem um viés aí. Você pode se formar, ir para uma faculdade, ou então você pode reter um conhecimento para ser um empreendedor. Tanto faz. O certo é você ter a responsabilidade e a conscientização humanista, tá? Isso é de suma importância dentro da educação, certo? Então, turma, aqui nós encerramos a nossa aula e lembre-se, nós vamos formar crianças, nós vamos formar cidadãos para que se tenha uma responsabilidade social. E a interação em sala de aula, ela é estritamente pedagógica e psicológica. Faço bem aqui dou bem aqui uma dica para vocês. Façam uma pós-graduação de psicopedagogia, é extremamente importante. Conhecer a mente e o comportamento das nossas crianças é muito importante. Gente, outra coisa. Eu tenho esse livrinho aqui, ó, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Quem nunca leu, tá? Eu vou sortear para os meus alunos, tá? Eu vou sortear para vocês. É fantástico, gente. Ele é rapidinho de ler. Quem não tá com sua leitura em dia, é rapidinho de ler. Nós temos aqui, ó, são 112 páginas. É um livro meu, tá? E eu vou estar fazendo um sorteio para vocês. Mas eu só vou sortear quem comentar, tá? Você vai curtir lá e vai comentar. E aí eu vou fazer um sorteio. Eu posso fazer um sorteio pelo Instagram, eu não sei. Eu vou ver ainda assim, de uma maneira bem ao vivo para vocês, tá? Vou fazer um sorteio e vou pedir para uma outra pessoa puxar e vou entregar para vocês, tá? Esse livro aqui, ele é pequenininho, tá? Mas é tipo aquela história, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? É um ditado antigo. E a mesma coisa, isso aqui é um conhecimento ímpar para vocês, tá? Porque retrata o seguinte, ó. Vai falar sobre por onde caminha a juventude, 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes, tá? Os 7 pecados capitais dos educadores. Olha só que interessante, ó. Os 7 pecados capitais dos educadores. E uma coisa que a gente estava conversando sobre a escola, ó, sobre a escola dos nossos sonhos, né? Os 5 papéis da memória humana, certo? Então assim, vai ficar aqui para vocês. Vou fazer o sorteio, tá bom? Mais para frente, próxima semana eu vou fazer o sorteio, tá certo? Tem outros alunos para assistirem também essa aula. Então, turma, efetivando o que eu acabei de falar,
comentem, façam a pergunta de vocês. Eu estou demorando geralmente de 3 a 4 dias para responder todo mundo. Mas quem quiser ir lá no seu nomezinho, no link lá no YouTube, tá lá a resposta, tá bom? Eu estou respondendo todo mundo. Às vezes quem está só comentando, eu estou só curtindo e botando aquele coraçãozinho ainda, tá? Beleza? Então, gente, valeu, um abraço, fique com Deus e ó, olha só o que eu escrevi aqui, ó. Educar é amar, pedagogia por paixão. Sempre, tá bom? Educar e amar, pedagogia por paixão. E fui!